Ok, gente, voltando então aqui, vamos ao nosso segundo vídeo da aula 5. Aqui é a nossa sociedade personificada, que são aquelas sociedades que têm registro, né? Que foram registradas, elas têm personalidade jurídica, elas são dotadas de direitos e obrigações e são representadas por um CNPJ, né? São pessoas jurídicas ali representadas, tá? Na questão das sociedades empresárias, elas são divididas, né? Ela tem algumas divisões, alguns tipos que a gente chama de tipos societários, né? O primeiro dela é a sociedade em nome coletivo. Ela não é muito utilizada, mas ela foi um dos primeiros tipos de empresas, né, que existiram, né? Então, ela tinha aquele caráter tradicional antigamente, né? E muitas delas que viraram de grande sucesso, de grande porte, depois foram transformadas em sociedades anônimas, tá? Mas vamos lá. Sociedade em nome coletivo. É formada somente por pessoas naturais. Então, eu não posso ter pessoas jurídicas, é só pessoas físicas que constituem aquele contrato, né? São sociedades contratuais, porque são constituídas por um contrato social e possuem capital social e dividido em cotas e não existe um montante mínimo exigido por lei. Então, assim, eu posso fazer um capital de R$1.000, como eu posso fazer um capital de milhões. Eu não tenho um valor mínimo, né, para ela ser constituída, tá? E o capital é dividido em cotas. Então, se eu tenho 10 sócios, eu posso dividir as cotas de acordo com que foi a contribuição do capital de cada um dos sócios, tá? Pessoas físicas. A responsabilidade de todos os sócios é subsidiária. Então, primeiro eu tento recorrer a todos os bens da empresa, né, do capital social da empresa. Isso que significa ser subsidiária. É ilimitada, como eu expliquei para vocês, a empresa não pagou, tá me devendo 200, a empresa me pagou só 100, os outros 100 eu posso entrar contra os outros sócios. E ela é solidária, então eu não preciso entrar contra todos os sócios. Eu posso entrar contra um dos sócios, alguns dos sócios. Eu posso ir direto e cobrar aquele que eu sei que tem bens, que tem como me pagar esses 100 mil aí de prejuízo que essa empresa me causou. Então, isso que significa subsidiária, ilimitada e solidária. O administrador nesse tipo de empresa é somente um dos sócios. Então, aqui eu não posso contratar um terceiro, uma pessoa, um agente que seja muito bom. Ou cara, vocês futuramente, por exemplo, se forem fazer aí curso de administração e virarem CEOs maravilhosos, são executivos, são administradores. Como que vocês vão poder entrar numa sociedade em nome de coletivo? Como que vocês vão poder administrar uma empresa de nome coletivo? Somente se vocês forem os sócios. Se vocês não forem os sócios, vocês não podem ser nomeados para administrar aquela empresa. O nome empresarial, nesse tipo de empresa, ele usa a firma ou a razão social. Lembra quando a gente falou de nome empresarial na aula passada? É lá aqueles conceitinhos de firma, razão social, que é denominação, né, nome fantasia. Então aqui tá vendo por que a gente aprendeu na aula passada aqueles conceitos, pra gente agora nessa aula eu poder explicar para vocês melhor e não precisar voltar para trás toda hora. Então vamos lá. Nome empresarial, ele usa a firma ou a razão social, podendo utilizar o nome de todos os sócios acrescidos da partícula E ou usar o nome de algum ou alguns sócios, seguindo da expressão companhia ou CIA, né? Então, quando você vê lá Antônio Rocha e CIA, Dias Martins e CIA, né? Ou companhia, sempre vai estar lá. E aí, quando você vê esse tipo de nomenclatura, aí você sabe que está tratando ali de uma sociedade em nome coletivo. Esse é o tipo mais simples de sociedade que tem, né? E menos utilizada por conta da sociedade limitada. Ela foi muito utilizada quando na história, né? Lá atrás, quando ela se iniciou os tipos societários. Mas hoje ela é pouco utilizada, porque ela não tem muita proteção no patrimônio particular daqueles sócios. A sociedade de comandita simples.
Ela pode ser formada por pessoas físicas ou jurídicas, tá vendo? Aqui já mudou. Admite pessoas físicas e pessoas jurídicas. São sociedades contratuais, então também são contratuais, constituídas por um contrato social e possuem um capital social divididos em cotas. Também é dividido em cotas, cada sócio tem ali a sua cota, o seu quinhão, a sua porcentagem. Trata-se do tipo de sociedade em que se tem duas espécies de sócio. O comanditado ou sócio-gerente, que são pessoas físicas. Então, o comanditado, ele é pessoa física, que podem ser administradores e os que contratam pela sociedade. Então, de certa forma, são quem administra, são quem está ali na frente, representando aquela empresa, tá? E o comandatário ou capitalista são as pessoas físicas ou jurídicas. Aqui eu posso ter pessoa jurídica nessa segunda espécie de sócio, tá? Denominados meros investidores, é aquele que investe o capital, que investe para aquela empresa se dar bem, que traz recursos, materiais, bens para aquele serviço que está sendo prestado melhore e traga uma melhor rentabilidade, tá? Eles não participam de sua administração, não quer dizer que eles não fiscalizam, quer dizer que eles não participam, não são os administradores, não são aquele que está prestando e nem representando a empresa, contratando, enfim. A responsabilidade dos sócios é de natureza mista. Aqui, como eu tenho dois tipos de sócio, não podia ser diferente, né? Então, ela tem uma natureza mista, sendo que, para os sócios comanditados, a responsabilidade é subsidiária, ilimitada e solidária. Então, ela é igual àquele sócio que a gente falou aqui, do nome coletivo. Ela é igual à do sócio de nome coletivo. E para os sócios de comandatários, a responsabilidade é limitada ao valor de suas cotas. Aqui já entra igual aquela cota de participação. Então, é limitada àquilo que ele investiu, ao que ele pagou, né, a sua cota. Sendo que se esses últimos, né, os comandatários, participarem da administração, eles vão passar a ter uma responsabilidade como os comanditados. Então, eles vão passar a ter uma responsabilidade subsidiária, ilimitada e solidária. Aqui, o administrador são sócios comanditados, como já havia dito anteriormente, e o nome empresarial será formado por uma firma ou razão social, né, representada pelo nome civil de um ou mais sócios comanditados, tá? Completo ou abreviado. Se houver outros sócios comanditados, além dos mencionados, deve-se acrescentar a expressão e companhia, ou a abreviatura que é CIA. O que ele está dizendo aqui? O sócio comandatário não pode estar no nome empresarial. É só os comanditados. Então, é só aqueles que estão ali na frente, na força-tarefa da empresa, que podem ter os seus nomes no registro da firma ou da razão social, tá? E lembrando que se tiver mais de um sócio, né, e tá no nome só de um ou de algum deles, sempre tem que vir a expressão de companhia ou abreviatura de CIA. A sociedade comandita por ações, ela é muito parecida com a sociedade anônima, só que, porém, ela é uma mistura, né, na verdade, que eles falam, que é a comandita simples e a sociedade anônima. Então, ela tem uma mistura dos dois. Ela é regida pelo Código Civil, nos artigos 1090 a 1092, e pela Lei 6.404/76, que é a Lei das Sociedades Anônimas. É um tipo de sociedade destinada para empreendimentos de médio e grande porte e de atividades econômicas mais complexas. Então, diferente da comandita simples, ela é mais complexa aqui. Eu tenho uma atividade assim um pouco maior, né? Então, por isso que elas são utilizadas, elas oferecem caminhos, elas têm uma burocracia diferenciada. É uma sociedade híbrida, né? Característica comandita simples e sociedade anônima. São sociedades institucionais. Ó, primeira sociedade que a gente está vendo que é institucional, porque ela é constituída por um estatuto social, né? E possui um capital dividido por ações. Aqui ela é basicamente uma sociedade anônima, né? Instituída por um estatuto social e tem um capital social dividido por ações. Lá, quando vocês verem a sociedade anônima, também é dividida dessa forma.
Ela possui duas espécies de sócios, assim como a sociedade de comandita simples, que é o comanditatados, que são os diretores indiretos, e os gerentes, e os comandidatários, que são os acionistas. Então, ela também tem essas duas figuras. Aqui só tem uma nomenclatura um pouquinho diferente da comandita simples, mas basicamente são as mesmas funções, tá? Um é participante e o outro é o administrador. A responsabilidade dos sócios é também de natureza mista, sendo que para os sócios de pessoas físicas que ocuparem um cargo na administração, serão considerados diretores ou gerentes, e sua responsabilidade pelas obrigações sociais será subsidiária, ilimitada e solidária. Então, aqui é igualzinho à comandita simples, né? Do sócio comandidatado. E para os acionistas, pessoas físicas que não fazem parte da administração, bem como para os acionistas, pessoas jurídicas que são membros de outra classe de sócios e que possuem responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações por ele subscrita ou adquiridas. Então, se ele, quando foi na fundação daquela sociedade, né, ele deu capital para subscrever, né, subscrita na empresa e passou a ser patrimônio da empresa, a sua responsabilidade vai estar limitada naquele patrimônio, naquilo que ele ofereceu, né? Naquele bem que vai ter um valor econômico, não precisa necessariamente ser o bem, né, físico, mas é o valor econômico daquele bem. Ou adquiridas, porque nesse tipo de comandita de ações, eu posso adquirir ações, eu que estou de fora, não fui a fundadora da empresa, não quero entrar como um sócio comandidatado e quero entrar como uma acionista. Eu vou lá e adquiro uma cota, né, daquelas ações para poder participar também dos lucros e resultados daquela empresa, tá? Então, basicamente igualzinha a comandita simples, né? A única diferença é que em vez de ela ser contratual, ela é institucional, e aqui o capital ele é de ações, né, dividido por ações e não por cotas. O nome empresarial será formado por firma ou razão social, que é o nome civil de um ou mais sócios diretores, completo ou abreviado, acrescido da expressão e companhia, ou a sua abreviatura. Caso haja outros sócios dessa categoria que não forem mencionados, tá? Ou por denominação, que é uma expressão fantasia, mais a atividade econômica que será exercida pela sociedade, devendo ser seguida pela expressão comandita por ações ou por extenso ou por abreviatura, né, abreviada. Aqui que ele está dizendo que o nome da empresa pode ser feito de duas formas, pela firma e a razão social ou pela denominação, pelo nome fantasia. Então, eu posso sim criar um nome fantasia numa sociedade de comandita por ações. Eu não preciso colocar o nome dos sócios. Eu posso lá, pode ser colocado, mas eu posso expressar um nome fantasia para a sua criação. Observação. Se o nome de um dos sócios constar na firma social, este sócio terá responsabilidade solidária e ilimitada, ainda que não exerça efetivamente a função de administrador. Aqui, o que ele está dizendo? Se o nome, eu sou Moraes Vieira, eu sou uma sócia comandidatária, né? Eu sou uma acionista, participante daquela empresa. Mas daí ninguém achou um nome bonito, meu nome é demais, e eu decidi que lá o grupo, a sociedade decidiu que o nome tinha que ser Vieira. E uma vez que ela passou a ser Vieira, mesmo eu não tendo o cargo de administrador, mesmo eu não sendo o administrador da empresa, eu passo a ter aquela responsabilidade ilimitada e solidária. Então, é uma coisa muito séria. Eu que só queria ser participante, ganhar os resultados e os lucros, eu tenho um prejuízo só por ter meu nome na firma social, na razão social. Então, ficar atentos a isso. Sociedade limitada, a nossa LTDA, também bastante conhecida. Trata-se de uma sociedade onde duas ou mais pessoas físicas e jurídicas, né, se unem em interesse comum, visando o exercício de atividade comercial, possuindo responsabilidade limitada ao capital subscrito na sociedade. Então, aqui, no contrato, já vem o valor daquela cota, já vem o valor da minha responsabilidade, porque ela vai corresponder exatamente ao capital subscrito da sociedade, ao valor da sociedade, tá? São sociedades contratuais constituídas por um contrato social, né? Então não são institucional, são contratuais.
possuem um capital social dividido em cotas e podem ser formados com a transferência de dinheiro ou bens pelo sócio, mas não com prestação de serviços, tá vendo? Sociedade limitada eu não posso oferecer serviço, tem que ser em bens em dinheiro. Então a diferenciação dela para as outras, a grande diferenciação é essa. Ela não aceita a constituição do capital por serviços, tá? Os sócios possuem responsabilidade limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, assim, a responsabilidade limitada ao valor de suas cotas. Então, cada um deu lá a sua cota. Mas enquanto aquele capital não ser integralizado, porque é muito comum eu pôr lá um valor de 100 mil da empresa, cada sócio tem que dar, por exemplo, 25 mil, são 4 sócios, mas ainda não foi integralizado aqueles 25 mil. O sócio ainda não ofereceu aquele dinheiro, seja bem, espécie, corrente moeda, seja por um bem físico, um carro, um maquinário, um produto. Então, não houve uma integralização daquele capital. Uma vez que não tem integralização daquela cota, daquele capital ofertado por aquele sócio, a responsabilidade dele é solidária. Então, eu posso, né, responder. O capital social vai responder pelo capital social de forma solidária. Eu posso cobrar a empresa como eu posso cobrar aquele sócio, tá? Não havendo integralização do capital social, a responsabilidade do sócio é solidária e limitada. É limitada porque ainda é limitada sobre o valor do capital que vai ser investido, e solidária quer dizer que eu posso cobrar tanto a empresa como posso cobrar o sócio. O nome empresarial, ele é a firma, né, ou razão social, e deve designar o nome civil de um ou mais sócios, pessoas físicas, completo ou abreviado. Se houver mais sócios que não foram mencionados na firma, deverá ser acrescentada a expressão e companhia, ou sua abreviatura. Ao final, deve ser colocada a palavra limitada, é a nossa empresa LTDA, bastante conhecida. Né? Se for por denominação, poderá conter uma expressão fantasia com a designação do objeto social e do tipo societário, limitado e LTDA. É o mais comum que a gente vê, né? Quando você vai ver uma nota fiscal de um produto, geralmente, né, a Companhia Brasileira de Distribuição, se eu não me engano, é o grupo da Americanas, do Extra. Acho que até entrou a Magalu agora, se eu não me engano. Mas, enfim, é um grupo enorme de empresas, né? E lá ele fala que tipo de sociedade que é, né? Se fosse limitada, estaria LTDA, mas acho que elas são sociedades anônimas, então tá SA, tá? Vamos lá. Tomada de decisões ocorre por reunião quando tiver até 10 sócios, e por assembleia quando ter mais de 10 sócios, quando for constituída por mais de 10 sócios. O administrador deve ser pessoa física, sócio ou não sócio, e nomeado no contrato social. Aqui, é uma coisa que pode acontecer uma irregularidade superveniente, né? Porque o administrador, ele tem que ser nomeado pelo contrato social. Então, se eu mudo o meu administrador, eu tenho que ir lá na junta comercial registrar o adendo de que meu administrador foi modificado, tá? Senão vai acontecer aquela irregularidade superveniente. Então, o administrador também é uma diferença dele aqui para as outras, é de que ele pode ser pessoa física sócio, né? Ou não sócio. É pessoa física, sócio ou não sócio. Eu posso contratar vocês aí, futuras administradores, para ser o meu CEO, para ser o meu executivo da minha empresa, meu administrador. Vocês não precisam ser os sócios. O Conselho Fiscal é um órgão colegiado com funções fiscalizadoras, compostas de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, tá? E também podem ser sócios ou não. Então, no Conselho Fiscal eu posso ter todos sócios ou posso ter alguns dos sócios e pegar outros profissionais que eu entendo que vão fazer uma auditoria, uma fiscalização melhor, né? Que tem uma aptidão técnica para tal. Sociedade Anônima, nossa queridinha SA. A SA está prevista no Código Civil, nos artigos 1088 a 1089, e são regidos pela própria lei dela, né? A lei da SA, que é a 6.404 de 1976. Aplica-se as normas gerais das sociedades previstas no Código Civil e nos casos omissos. Então, tem regras gerais lá que também vão se aplicar às sociedades anônimas que não vão estar entre os artigos 1088 a 1089.
São sociedades destinadas especialmente ao empreendimento de maior porte e complexibilidade, mas podem ser constituídas para qualquer tipo e tamanho de empreendimento. Então, qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas, né, união de pessoas que queiram abrir uma atividade, ela pode abrir uma SA, mesmo que ela não tenha uma atividade complexa, mesmo que ela não tenha um grande porte, tá? Às vezes ela não é viável por conta das contribuições, por conta da tributação, né? Então, muitas vezes ela não é escolhida por conta disso, mas pode estar abrindo. Ela é instituída por meio de estatuto social, então ela é estatutária, né? Institucional, que é pelo estatuto. Ela pode ser admitido tanto a pessoa física como pessoa jurídica, né? Que podem ser acionistas e para obterem ações de uma SA poderá realizar por meio de subscrição ou por meio de aquisições de ações. São as tipos de subscrição, é quando funda e eu integralizo um bem naquela empresa e vira, né, um capital. E por aquisição de ações é quando já está fundada, né, já tem a existência da empresa e eu adquiro a ação de outro sócio, né? Eu adquiro dele as ações. A sociedade anônima pode ser de capital aberto, que são conhecidas como companhias abertas, que possuem os valores mobiliários de sua emissão, ações ou debentures, né? E o bônus de subscrição, tá? Admitidos à negociação no mercado de valores imobiliários. É a forma como ela é vendida, é lá no mercado de valores imobiliários, né? Na bolsa de valores ou mercado de balcão. Então, de capital aberto, ela pode ser vendida dessa forma. Em algumas empresas, elas fazem isso. Elas são de companhia, né? Capital fechado, né? Que não possuem valor imobiliário. Mas daí elas estão perdendo moeda, valor de mercado. E elas vão lá e abrem o seu capital, né? E tornam-se em companhias abertas. E fica aquele fiofé, aquela loucura na bolsa de valores. Então, é isso que acontece quando ela torna em capital aberto. O capital social ele é dividido em ações ordinárias e preferenciais, né? A SA podem emitir títulos, os quais são, né, visam obtenção de capital junto ao mercado e podem ou não ser converter em ações, né? São eles que as partes beneficiárias, os debentures e os bônus ou listas de subscrição, que é aquilo que eu falei para vocês ali do capital aberto, né? São os títulos. Então, eu posso vender os títulos nessas nomenclaturas. Os sócios são denominados majoritários ou minoritários. Majoritários é os que têm mais, minoritários é o que tem menos ações. O administrador será pelo menos 2 diretores, né? Pessoas físicas, acionistas ou não, e residentes no Brasil. É obrigatório ser residente no Brasil para ser um administrador da sociedade anônima. Os órgãos da administração da SA são a Assembleia Geral, que é dividida em ordinária, né? Essa ordinária ela é obrigatória e deve ocorrer pelo menos uma vez dentro dos 4 primeiros meses do ano. E a extraordinária ela é convocada sempre que necessário, né? Ordinária é algo que vai sempre ocorrer, e extraordinária é algo uma exceção, né? Quando há necessidade. O conselho de administração, ele é obrigatório para as companhias abertas, então de capital aberto é obrigatório ter o conselho de administração, e que possuem autorização estatutária para aumento de capital. Então toda empresa SA que possui lá uma cláusula de autorização para o aumento do capital, ela tem que ter um conselho de administração também. E para as sociedades de economia mistas, né? A sociedade de economia mista ela é uma mistura do bem público com o bem particular, né? Então ela é regida sim pela sociedade anônima, mas ela tem umas características do direito público, né? E por isso que ela chama sociedade de economia mista. E por essa razão, em envolver direito público, é necessário ter um conselho de administração. O Conselho de Administração deve ser composto por no mínimo 3 membros eleitos pela Assembleia Geral e os conselheiros deverão ser acionistas da empresa e não podem ser pessoas jurídicas. Então, só pessoas físicas podem ser as pessoas representantes do Conselho de Administração. A diretoria é eleita pelo Conselho de Administração ou, não tendo ele, pela Assembleia Geral e composta de no mínimo 2 membros que poderão ou não ser acionistas da empresa. Então, a diretoria, eu posso nomear um terceiro, posso nomear alguém que não é da empresa, que não é sócio, tá? A gestão da diretoria é de 3 anos e permitida a reeleição. Como é uma eleição, né? É um ato democrático,
ele tem um período de vigência, né, de tempo que vai ficar na diretoria, né, e ele pode ser reeleito, não tem limite para essa reeleição. O Conselho Fiscal compõe-se de no mínimo 3 e no máximo 5 membros acionistas ou não, então pode ser acionistas ou não. Eu posso aí no Conselho Fiscal colocar um contador fodástico, por exemplo, que seja muito bom, para ele poder fazer essa fiscalização, né? E minha empresa andar bem. E os demais podem ser os sócios acionistas, se assim preferir, tá? Sua função é fiscalizar e administrar a empresa. É eleito pela Assembleia Geral e sua existência é obrigatória, mas seu funcionamento é facultativo. É meio estranho, né? Eu sou obrigada a criar um conselho fiscal, mas a função dele é facultativa. Se minha empresa, se esse conselho não quiser fazer nada, ele faz nada e tá tudo certo. A responsabilidade de todos os sócios ela é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, é limitada àquilo que foi investido, né? Seja pela aquisição de novas ações, seja pelas ações subscritas, ações surgidas na sua fundação. O nome empresarial é exclusivamente denominação. Então, ele exclusivamente é a expressão de fantasia, acrescido do objeto da sociedade, seguido do tipo de societário, que é a expressão social. Globo SA é um exemplo. É um nome fantasia e aí tá acrescido lá de SA, Globo Telecomunicações, SA. A formação da sociedade anônima, né? Então aqui também nós temos os tipos de como essa sociedade anônima pode ser formada. E os tipos dela são a transformação, que é quando uma sociedade passa de uma forma para outra, alterando sua estrutura. Isso aconteceu bastante quando eu tinha sociedades limitadas, e aí elas foram transformadas em sociedades anônimas. Então ela era uma sociedade limitada e passou a ser uma sociedade anônima. A incorporação é quando uma sociedade incorpora a outra, sucedendo-a nos direitos e obrigações. Então, necessariamente, a Boeing, né, que ia ter lá a Embraer, ia ter uma incorporação, ela ia suceder a Embraer, mas não deu certo e não tem mais intenção de ter essa incorporação, tá? Então, incorpora B, dali em diante fica apenas A e B, né? Incorpora e dali em diante fica apenas A. A fusão é quando diversas sociedades se unem formando outra inédita, então eu tenho vários tipos de sociedade, A, B e C, e transformam essas 3 sociedades na D. Corre muito isso também, é bastante visível, né? A Ambev foi um exemplo desse, né? Era a Brahma, e aí depois ela se constituiu, ela teve uma fusão, né? E se transformou, juntou várias empresas e transformou-se na Ambev. A cisão é o processo contrário da fusão, né, que ocorre quando uma empresa gera outras, né? Então divide-se a C e a D. Então elas eram unidas, que transformou a D, mas eu fui lá e tirei a C. Ela não está mais naquela fusão. Ela fez uma cisão daquela empresa e saiu daquela empresa. O consórcio é uma união de empresas que visa constituir um capital social mais abrangente. Normalmente trata-se de adesão temporária de várias empresas para a compra de determinado bem ou prestação de determinado serviço, né? Exemplo que nós temos é o consórcio de empreiteiras para a construção de uma estrada, né? Então eu abro um consórcio lá, é um grupo de empresas que se unem para prestar aquele serviço. As sociedades coligadas, que são sociedades com sócios comuns interligadas a um mesmo grupo. Porém, né, há uma dependência econômica, né? Porém, se haver uma dependência econômica ou não entre elas. Gente, tá errado aqui. Sociedades coligadas são sociedades com sócios comuns interligados a um mesmo grupo, podendo haver dependência econômica ou não entre elas, sendo que, havendo dependência, existirão as sociedades controladoras, tem a maioria do capital, e controladas, que são as demais sociedades. Então, sociedades coligadas, elas se ligam entre si, né? Podendo ou não ter uma dependência econômica. O grupo de sociedades, que são as sociedades que, apesar de se manterem independentes, unem seus recursos e esforços para realizar
são de objetivos comuns. Às vezes incorporadoras fazem isso. Incorporadoras e construtoras, elas se unem para poder fazer uma construção, né? Um determinado empreendimento, né? Então, é um grupo de sociedades. Isso acontece muito quando a gente fala em construção de incorporadora. Eu tenho uma empresa que é incorporadora e tenho uma empresa que é construtora. Elas se unam e transformam aquele empreendimento, né, num produto, e juntas elas transformam-se nesse grupo de sociedade. Gente, terminou a aula, basicamente é isso. Bons estudos, é uma aulinha um pouquinho chata, porque vocês precisam entender esses conceitos de sociedades empresárias. E a próxima aula eu vou tentar falar um pouquinho sobre os títulos de crédito. Não sei se vai dar tempo, que a gente tem que dar uma corridinha aí, tá apertando o nosso prazo, porque eu ainda tenho que ter uma aula com vocês de direito tributário e uma aula com vocês de direito do trabalho. É só uma pincelada, nada muito sério, vai ser rapidinho para vocês entenderem, mas basicamente é isso. Bons estudos, no final do PDF tem 4 questões para vocês responderem e me darem, para poder valer como atividade e presença. Bons estudos!